amigos, tudo bem com vocês? E esse é o nosso primeiro programa, Atualiza aí meu jovem, que toda semana trará um tema diferente sobre o mundo jovem. Programa que é uma parceria do Projeto BMV e do seu jornal Legume News. E para começar, nada melhor do que falar dele sim, o polêmico Enem 2020. De um lado temos aí o governo que não arreda pé e disse que sim, vai ter o exame no final do ano. E do outro, parte da sociedade e principalmente dos alunos de escola pública, que não estão tendo aulas e além disso, a estrutura é muito fraca para ter aulas à distância. Então, sem deixar a peteca cair, é com você, Daniel Augusto, que é o aluno de terceiro ano. Meu nome é Daniel, eu tenho 17 anos, eu sou aluno do terceiro ano do ensino médio da rede pública na capital de São Paulo. Eu gostaria nesse vídeo de dizer um pouco como está sendo a experiência de se preparar para o Enem 2020. Como está sendo a experiência de ter que fazer o Enem 2020 e a importância do adiamento também. Bom, eu gostaria de começar falando sobre o preparo. Que o preparo para o Enem, o preparo para essa prova, que não é só uma prova, é um fator decisivo na vida de milhões de brasileiros. Esse preparo, ele pode parecer totalmente individual, mas é um preparo coletivo. Nós esquecemos que não vivemos em um mundo individual. O governo esquece que não vivemos em um mundo individual. E com essas políticas antidemocráticas e individualistas, só nos afasta quem não tem as ferramentas necessárias de conseguir chegar ao ensino superior. O preparo coletivo para uma prova como essa é necessário para quem vem do ensino público, para quem vem da periferia. Esse preparo coletivo que eu digo é poder ter as condições necessárias dentro da sua própria casa. Por exemplo, durante essa crise, durante essa pandemia que estamos confinados. E se você não tem essas condições, não há um preparo mental também. É muito fácil a gente exigir do estudante de terceiro ano do ensino médio, por exemplo, que ele estude em qualquer lugar, que ele se prepare de qualquer forma e que ele esteja bem, saudável, fisicamente e mentalmente, para fazer a prova que irá decidir o seu futuro. Com toda a pressão da sociedade, com todas as esperanças dos familiares em cima dele, é muito fácil um governo pedir isso aos seus estudantes, mas não dar as ferramentas necessárias. E esse foi o relato do nosso aluno Daniel Augusto, que é aluno do terceiro ano da Escola Estadual Costa Manso. E não diferente dele, o Elton Martins, que estudou o ano passado na Escola Estadual Guiomar Rinaldi e fez o Enem, porém conseguiu passar, mas a realidade não era tão diferente assim. Fala aí, Elton. Bom, eu sou o Elton, ex-aluno da escola estadual. Perante um caso de força maior como temos hoje, uma pandemia global, se dá uma medida provisória que seria o isolamento social. Com tudo isso, a única área afetada não foi apenas a saúde pública. A mensagem emanada do Poder Executivo, direcionada ao Poder Legislativo, afirma que a pandemia provoca impactos que transcendem a saúde pública, ou seja, não é a saúde pública a única área que está sendo afetada devido a essa situação. A deficiência do sistema educacional brasileiro, ela não se limita ao EAD, ela vai além. Ela começa desde quando temos aulas presenciais, onde não temos estruturas, onde não temos professores em sala. Imagine agora que estamos tendo EAD, como serão as consequências? Será mais ainda agravantes para o nosso aprendizado dentro de sala e futuramente vai nos prejudicar no Enem. Na escola onde eu cursava o ensino médio, eu presenciei alunos ficando 2 anos sem um professor de português. Ou seja, não tem a matéria básica para que a pessoa tenha uma formação acadêmica pelo menos razoável. Eu também presenciei alunos que ficavam sem aula devido à falta de merenda. E assim sendo, também vi alunos com mais de 4 aulas vagas em um dia. Ou seja, a perca de conteúdo não está apenas no EAD.
apenas está ficando visível. As pessoas estão notando isso agora com tudo acontecendo. Desde meu primeiro ano no ensino médio, eu presenciei e vi a falta de estrutura que o sistema educacional do governo tem. Podemos dizer o quê? Que as raízes do problema ela não está apenas na democratização da internet, ou que seja um impedimento da formação dos alunos. Podemos concluir o quê? Que o problema ele está desde o ensino médio em si, quando tem aulas presenciais. O ensino nas escolas estaduais são de fato desprovidos da estrutura que requer para o ensino médio completo, onde há mais esforço dos professores comparado ao Estado, em formar e trazer a capacidade de um aluno competir com outro na escola privada, uma vaga no Enem, salientando que o acesso de internet em uma classe média é bom. Porém, como ficam as demasiadas classes? Não há democratização da internet, assim como também não há democratização do cinema no Brasil. Fundamentando a nossa ideia, de acordo com a situação que vivemos hoje, podemos concluir que os alunos das escolas públicas vão sofrer devido ao EAD que estão tendo hoje. O recurso que a escola pública tem não se equivale ao recurso e à estrutura que uma escola privada tem de oferecer o ensino à distância. O Enem vai confrontar irremediavelmente a igualdade de oportunidades e concorrência entre os candidatos que vão prestar. E com as escolas fechadas, é um privilégio estudar em casa? Sim, porque apenas 33% dos domicílios do Brasil têm acesso à internet. E pior ainda, são 58% essas casas que têm apenas um computador que for. E aí, como é que eu vou estudar? Responde aí. E para relatar um pouco dessa dificuldade, vamos falar com o professor Fabiano Monge, que dá aula para a galera do ensino médio da Escola Estadual Alfredo Bucardi. É com você, Fabiano. Olá pessoal, me chamo Fabiano, sou professor da Rede Estadual de Ensino. Venho por esse vídeo manifestar o meu apoio pelo movimento que pede o adiamento do Enem 2020. É preciso adiar esse exame, todos nós sabemos o motivo. Estamos vivendo em um momento de pandemia mundial e o governo federal é um dos poucos órgãos no mundo que não está levando isso a sério. O ministro da Educação, Weintraub, é mais um soldado do governo Bolsonaro que tem como imagem a figura de um misósofo, alguém que pratica aversão às ciências, algo que ele já mostrou muitas vezes, que ele não gosta de ciências humanas. Isso é muito grave. Ele destila ódio, ele é ensimesmado e é por isso que ele não deveria estar no Ministério da Educação. Ele deveria pedir a renúncia imediatamente. A situação da rede de ensino é bem complexa. Em São Paulo, por exemplo, temos aí a tentativa de realizar um ensino à distância como ferramenta para alcançar os alunos em suas casas. O problema é que está sendo relatado pelos professores nas redes sociais, no convívio que nós temos com os grupos, os professores estão reclamando que menos de 30% dos alunos estão participando desse ensino à distância. Eu tenho essa experiência e comprovo que menos de 30% participam. Existem relatos de professores que dizem que tem escolas que não têm a participação de quase nenhum aluno nessas plataformas. Então, o que nós temos é um impedimento da formação dos alunos e o ministro Weintraub não leva isso em consideração, não compreende as situações do país que ele está gerindo enquanto ministro da Educação. Ele não consegue entender a realidade do Brasil. E mesmo assim ele não quer adiar o Enem. Sabemos do Enem, como ele foi feito em 2019, o que causou, os problemas que ele trouxe. Agora imagina em um momento de pandemia, que nós temos um governo, um ministro que não tem condição nenhuma de entender as suas funções. Imagina o que ele poderá causar. Ele quer colocar a vida dos nossos jovens, dos estudantes em risco, dos participantes. Eles não ligam para a vida, eles praticam a necropolítica, essa política do extermínio. Sim, meus jovens, essa luta é de todos, porque o que está em jogo é a democratização para o acesso do ensino superior e para termos também aí um futuro mais justo. Por isso, agora chamo o professor e também advogado Zé Nildo, que falará aí sobre as vias legais para o adiamento desse exame. É com você, Zé Nildo. O Enem é uma política pública nacional já prevista na Lei 9.394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional. Então, para alterar a data do Enem, basta o próprio Poder Executivo, portanto, o presidente, o Ministério da Educação, no caso, fazer essa devida alteração. Como me parece que não é do interesse desse governo, do interesse do Ministério da Educação, o Poder Legislativo, portanto, pode, de alguma forma, que não seria a forma mais adequada, mas de alguma forma dar essa resposta a essa necessidade que a gente tem atualmente por conta da pandemia do Covid-19. Então, o que ocorre? O Poder Legislativo tem que alterar a Lei de Diretrizes e Bases, portanto, foi apresentado no Senado o projeto de Lei 1277 de 2020, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para acrescentar que o Enem, como processo seletivo de acesso ao ensino superior, em situação de estado de calamidade, em que implique um comprometimento regular no funcionamento do ensino, possa ser prorrogado automaticamente até o fim das atividades do ano letivo. Bom, e até o fechamento desse programa, o Ministério da Educação, junto ao INEP, que é o instituto que aplica a prova, eles soltaram uma nota em conjunto que diz sobre o adiamento da prova para 30 a 60 dias. Mas pelo amor de Deus, pessoal, não vamos esquecer que as inscrições só vão até essa sexta-feira, dia 22. Não vamos perder prazo, hein? Pô, e esperar que tudo acabe bem e que ninguém seja prejudicado nesse exame. Para finalizar, vamos agradecer de coração a participação do professor Fabiano Monge, do professor e advogado Zé Nildo, do aluno Daniel Augusto e do ex-aluno da Escola Estadual Guiomar Rinaldi, o Elton Martins, eles que fizeram esses vídeos fantásticos, esses relatos e esclarecimentos sobre o Enem 2020. Gostaram do que viram hoje? Então, veja nossas redes sociais, Jornal Legume News e Projeto BMV. É isso, galera. Até a semana que vem. Tamo junto. É nóis.